Ela não fica obcecada por quem fala muito. Ela se prende a quem sabe exatamente o que dizer e quando calar. A maioria dos homens tenta impressionar com palavras. Os poucos que dominam fazem diferente. Plantam conversas, frases e silêncios que grudam na mente. E se você quiser dominar esse jogo, precisa entender. Não é o que você diz. É como, quando e por quê. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como transformar suas palavras em desejo. Você já ouviu a frase, palavras têm poder? O que ninguém te contou é que no jogo da sedução elas têm ainda mais. Uma palavra bem colocada pode acender nela desejos que nem ela mesma sabia que tinha. Pode provocar reações químicas, fantasias, curiosidade, fixação. E isso não é mágica, é neurociência. Segundo Steven Pinker, psicólogo e linguista de Harvard, a linguagem é uma das ferramentas mais avançadas que o ser humano desenvolveu para influenciar comportamento, formar vínculos e despertar emoção. E as mulheres, mais do que os homens, são biologicamente programadas para responder a esse estímulo. Elas não são atraídas só pelo que veem, são atraídas principalmente pelo que sentem, e o que elas sentem começa pelo que ouvem. Simon Baron-Cohen, neurocientista da Universidade de Cambridge, mostrou que o cérebro feminino tem maior atividade nas áreas associadas à empatia e interpretação verbal. Ou seja, elas processam o como você fala com mais atenção do que o que você fala. Isso significa que quando você aprende a dominar sua fala, o tom, o ritmo, as palavras certas, você acessa diretamente as áreas emocionais do cérebro dela. Você entra não pelo corpo, mas pela mente. E tudo o que entra pela mente gruda mais fundo. Mas aqui está o ponto-chave. Não se trata de ser um bom conversador. Isso ainda é superficial. O verdadeiro mestre da sedução verbal é aquele que sabe como suas palavras impactam a percepção de valor. Cada frase pode elevar ou derrubar seu posicionamento. Uma palavra mal colocada pode parecer carência. Uma fala bem controlada pode soar como autoridade. O que você diz molda a imagem que ela tem de você. E mais do que isso, molda o que ela sente em sua presença. Você pode ser apenas mais um, ou pode ser aquele que com poucas palavras deixa marcas. E o mais interessante, a maioria dos homens não faz ideia disso. Eles tentam impressionar com ostentação ou excesso de atenção, enquanto os estrategistas fazem o oposto. Dizem pouco, mas dizem certo. Usam a fala como uma lâmina, precisa, pontual e inesquecível. E isso, meu irmão, é o que te torna raro. Porque quando você fala como um homem que entende o impacto da sua voz, ela para. Ela escuta. E mesmo sem entender porquê, ela começa a imaginar. E é aí que entra o próximo passo. Usar esse poder para instalar uma obsessão emocional baseada em algo que ativa o que há de mais viciante no cérebro humano, a curiosidade. Se as palavras certas abrem a porta da mente dela, a curiosidade é o que mantém essa porta escancarada. Enquanto muitos homens acreditam que devem entregar tudo de uma vez, suas intenções, seu passado, seu futuro, suas emoções, o homem estrategista entende que segurar informação é mais poderoso do que revelar. Porque o cérebro humano é movido a perguntas não respondidas, e quando você domina essa arte, você não precisa mais correr atrás. Ela é quem fica mentalmente presa, voltando às suas falas, tentando decifrar significados, repassando conversas. Isso não é teoria, é ciência. George Loewenstein, pesquisador da Carnegie Mellon, mostrou que a curiosidade funciona como um motor de dopamina. Quanto maior a lacuna entre o que se sabe e o que se quer saber, maior a ativação cerebral. E é exatamente essa lacuna que você vai aprender a criar com as suas palavras. Quando você solta uma frase inacabada, um elogio ambíguo, uma insinuação que ela não consegue interpretar completamente, você está ativando o sistema emocional dela sem entregar o produto final. E isso, no universo feminino, é puro combustível de desejo. A mulher pensa mais naquilo que ela não entendeu do que no que foi claro demais, porque a clareza fecha portas.
A dúvida as mantém abertas. E enquanto você deixa espaço para que ela imagine, projete e questione, ela te carrega com ela, no trabalho, na madrugada, em meio a outras conversas. É como um eco emocional plantado na cabeça dela. Mas aqui está o detalhe que separa o amador do mestre. Você não desperta curiosidade dizendo, tenho um segredo. Isso é infantil. Você desperta curiosidade sendo seletivo, deixando pistas, criando atmosfera com pequenas quebras de expectativa. Uma pergunta que você deixa no ar. Uma história que você não termina. Um elogio que poderia ter sido mais direto, mas que termina em reticências. Tudo isso desperta nela uma necessidade inconsciente de completar aquilo que você deixou incompleto. E nessa tentativa, ela se envolve. Porque agora não se trata mais de você. Trata-se da experiência mental que você causou. E o mais perigoso é que ela nem percebe. Homens comuns se jogam na ânsia de serem compreendidos. O homem magnético faz o oposto. Ele dá margem para ser descoberto. Ele não quer que ela o entenda rápido. Ele quer que ela continue tentando. E quanto mais ela tenta, mais ela pensa. E quanto mais ela pensa, mais ela sente. Esse é o tipo de jogo mental que não se joga com urgência, mas com estratégia. E quando você dominar esse ritmo, você vai ver algo mágico acontecer. Ela vai se aproximar. E ela mesma vai querer dizer o que está sentindo. E é nesse momento que você entra com algo ainda mais poderoso. Uma fala que confunde, provoca e insinua ao mesmo tempo. É a hora de falar sem dizer tudo. É a hora da ambiguidade. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Agora que você já aprendeu a plantar a dúvida certa, chegou a hora de colocar fogo nesse jogo. E o combustível da tensão emocional e sexual não está em falar mais. Está em falar duas vezes ao mesmo tempo. Uma pela superfície e outra pelo subtexto. Essa é a arte da linguagem ambígua. É quando o que você diz pode ter dois significados. É quando ela ri de uma piada, mas sente que talvez tenha algo mais ali. É quando uma frase aparentemente casual deixa no ar uma tensão que ela não sabe explicar. E quanto mais ela tenta decifrar, mais envolvida fica. Isso é desejo psicológico em estado puro. Como já dizia Freud, o verdadeiro desejo está onde a mente não tem total acesso. É o que está sugerido, não entregue. É o que provoca, mas não revela. A mulher não se excita com o óbvio. Ela se excita com o que pode ser, mas ainda não é. Com o que está prestes a acontecer, mas não aconteceu. A ambiguidade cria uma ponte entre o emocional e o imaginativo. Você diz uma coisa, mas deixa o resto para que ela complete. E é nesse espaço mental que o desejo cresce, porque agora ela está envolvida não só com você, mas com a versão de você que ela mesma está criando. E não há nada mais viciante do que a fantasia que ela construiu sozinha, com base nos seus sinais. Mas atenção, ambiguidade não é ser confuso, é ser estrategicamente misterioso, é ter controle da narrativa, sabendo exatamente o quanto provocar e o quanto segurar. É usar o olhar, o tom de voz, o tempo das palavras e as pausas como parte do discurso. Albert Mehrabian, professor de psicologia da UCLA, mostrou que apenas 7% da comunicação vem do conteúdo verbal. O resto vem do tom e da linguagem corporal. Isso significa que você pode dizer algo completamente inocente e ainda assim deixá-la inquieta, apenas pela forma como você diz. E é justamente aí que o jogo começa a ficar interessante. O homem que domina a linguagem ambígua se torna imprevisível. Ele não é aquele que diz tudo, nem aquele que se cala. Ele é aquele que deixa sinais, que mexe com os sentidos, que transforma uma conversa em campo de tensão. A mulher sente isso e começa a responder mesmo sem perceber.
Ela se aproxima mais, ri diferente, testa você com pequenos comentários, tudo em busca de uma resposta emocional que você ainda não deu. E essa espera é o que alimenta a obsessão. Só que essa habilidade, por mais poderosa que seja, exige algo que poucos têm: controle do tempo. Porque se você entrega essa ambiguidade com pressa, você perde o jogo. Agora, o que separa os homens comuns dos estrategistas é o domínio do ritmo. E é disso que vamos falar agora. Como usar o tempo, a pausa e o silêncio para deixar cada palavra sua ecoando dentro dela como se fosse música. Existe algo mais sedutor do que o mistério? Sim. O mistério entregue no tempo certo. Porque o problema da maioria dos homens não é o que dizem, é quando dizem. Eles falam demais, cedo demais, rápido demais. Querem provocar desejo correndo contra o tempo. Mas o desejo feminino não nasce no impacto. Ele nasce na antecipação. É como a tensão de uma corda sendo esticada pouco a pouco. E quando você entende isso, percebe que uma das armas mais poderosas da sedução não é a fala, é o silêncio. Ou melhor, o silêncio estratégico. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel em Economia Comportamental, mostrou que o cérebro humano responde com mais intensidade a estímulos que surgem após uma pausa inesperada. Isso significa que, quando você fala "para" e deixa o vazio no ar, você está forçando o cérebro dela a preencher aquele espaço. E adivinha com o quê? Com expectativa, com emoção, com imaginação. E tudo isso acontece de forma invisível, mas intensa. A pausa nesse jogo vale mais que 1000 palavras. Ela amplia o peso do que você acabou de dizer e aumenta a expectativa pelo que ainda está por vir. Um erro comum dos homens ansiosos é quererem preencher todos os silêncios. Sentem que precisam manter o ritmo, mostrar domínio. Mas o verdadeiro domínio é justamente o contrário. É ter coragem de não dizer nada e deixar ela sentir. Porque enquanto ela sente, ela pensa. E enquanto pensa, ela se envolve. A pausa entre duas frases bem colocadas pode ser mais sedutora do que qualquer elogio. Porque o cérebro dela foi treinado, desde sempre, a buscar sentido nos espaços. E quando você entrega menos com mais presença, você automaticamente se destaca. É como a música. A beleza não está só nas notas, mas no espaço entre elas. O silêncio cria ritmo, o ritmo cria atmosfera. A atmosfera cria tensão. E é essa tensão que mantém você na mente dela. Não como um falador, mas como um arquétipo. Um homem que fala pouco, mas certo. Que sabe o peso de cada palavra e, mais importante, o impacto de cada pausa. Um homem que domina o tempo da conversa, domina o tempo do desejo. E esse tipo de domínio é raro, é escasso. E tudo que é escasso se torna valioso. Agora que você entende o poder do ritmo e das pausas, chegou o momento de usar tudo isso com ainda mais precisão. Porque falar bem é uma coisa, mas falar exatamente aquilo que toca o emocional dela é o que realmente muda o jogo. E para isso, você precisa aprender a mapear o que ela quer ouvir e dizer isso da forma certa. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: poder das palavras. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Nenhuma palavra tem poder se não acerta o alvo certo. E no jogo da sedução verbal, o alvo não é o corpo, é o centro emocional. É aí que mora o verdadeiro desejo feminino. Enquanto homens tentam frases prontas, elogios genéricos ou declarações repetidas, o homem estrategista faz algo completamente diferente. Ele observa, ele escuta, ele sente. Porque só quando você entende o que realmente move uma mulher é que você pode tocar exatamente onde ela precisa ser tocada e não onde todo mundo tenta. Carl Rogers, um dos psicólogos mais respeitados da história, dizia que as pessoas se transformam quando se sentem profundamente compreendidas. Isso vale em dobro para as mulheres.
Quando você diz algo que ressoa com a história emocional dela, que se conecta com as dores, desejos ou inseguranças que ela nunca verbalizou, você não está apenas falando, você está entrando. E o mais poderoso é que ela sente isso como algo raro. Porque a maioria dos homens está ocupada demais tentando ser interessante. Poucos tentam ser interessados, e é esse pequeno desvio que separa os esquecidos dos inesquecíveis. Para mapear os pontos emocionais certos, você não precisa forçar intimidade. Você precisa prestar atenção nas entrelinhas. Quando ela fala de um ex, não escute a história, escute o que faltou. Quando ela reclama do dia, não ouça o caos, ouça a carência. Cada frase dela é uma janela para algo que ainda está em aberto, e é ali que você entra. Quando você verbaliza algo que ela sente, mas nunca conseguiu explicar, você se torna não só um homem, mas uma experiência emocional. Você é aquele que a entende sem julgamento, que fala sem pressionar, que traduz sem invadir. E aqui está o segredo. Quando você fala o que ela quer e precisa ouvir, você gera identificação. Mas quando você diz isso de um jeito que nenhum outro homem jamais disse, você cria fascínio. Porque agora ela não está apenas gostando de você. Ela está viciada na sensação que sente quando está com você. E isso vai além da lógica, vai direto para o instinto. Esse tipo de impacto emocional não pode ser treinado com frases feitas. Ele vem de presença, de atenção real, de domínio de si e leitura do outro. E quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais certeiro você se torna. Suas palavras deixam de ser aleatórias e passam a ser armas. Armas que não ferem, hipnotizam. E quando você percebe o poder que isso tem, a última coisa que vai querer é desperdiçar isso com pressa. Porque agora você está em posição de plantar algo ainda mais profundo, uma imagem. Uma memória verbal que gruda, que permanece, que ecoa. E é exatamente isso que vamos criar agora. Uma presença que permanece mesmo quando você não está mais por perto. O jogo verdadeiro da sedução não é ganhar atenção no momento. É continuar presente mesmo quando você não está mais por perto. Porque uma conversa qualquer pode ser esquecida. Mas uma frase bem colocada, no momento certo, com a imagem certa, permanece. Ela volta horas depois. Reaparece no meio de uma conversa aleatória. Sussurra na mente dela quando ela está deitada à noite, sozinha. E esse tipo de presença não se impõe. Ela é construída com palavras que criam imagem, emoção e sensação. Segundo Antônio Damasio, neurocientista reconhecido mundialmente, nossas decisões e memórias mais fortes não são formadas pela lógica, mas pela emoção visual associada a ela. E isso é exatamente o que você precisa provocar. Imagens emocionais. O que você diz tem que pintar cenas. Fazer ela se ver naquela situação com você. Seja uma lembrança compartilhada que ainda nem aconteceu, uma provocação sutil com uma imagem implícita ou uma frase que cria um cenário em que ela sente você ali, mesmo ausente. Quando você fala e ela visualiza, ela sente. E quando ela sente, você gruda. Você vira uma referência emocional. Ela pode até tentar te esquecer racionalmente, mas o corpo dela ainda reage quando ouve sua voz ou lembra de uma simples frase sua. Isso é presença estendida. É você transformando linguagem em memória afetiva. Mas aqui está o detalhe. Essa imagem só se instala quando vem do homem que sabe se retirar. Porque quanto mais disponível você estiver, mais comum se torna. O homem que deixa marcas profundas é aquele que aparece com intensidade, fala com precisão, provoca sensação e depois desaparece. Ele vira um eco, uma ideia, uma ausência que se sente mais forte que muita presença. E quando você atinge esse nível, você não precisa mais impressionar. Ela já está impactada. E quanto mais ela tenta te entender ou se livrar da sensação, mais ela se afunda na imagem que você plantou. E isso, meu irmão, é o princípio da obsessão. A maioria tenta presença física. Os poucos dominantes constroem presença mental. E essa, ninguém pode competir. Porque quando ela pensa em você mais do que deveria, quando o nome dela vem à mente dela em momentos aleatórios, quando ela começa a te associar com uma sensação específica,
Você venceu. Você entrou num lugar onde ninguém mais tem acesso. E a partir daí, toda conversa, toda ausência, todo silêncio é alimento para esse vínculo invisível. Você não seduziu só o corpo, você seduziu a mente. E a mente, uma vez marcada, leva o corpo junto. Se você entendeu o que foi entregue aqui, sabe que agora tem nas mãos uma arma que 99% dos homens nunca terão. Use com inteligência. E se quiser continuar evoluindo, cercado de homens que pensam como você, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Se quiser ir além, torne-se membro e tenha seu nome nos créditos finais. A missão continua e você já faz parte dela. E é só o começo, meus irmãos.